mais um vídeo! E aí, galera? O vídeo de hoje foi sugerido por Milena Maria Bertozin, que perguntou: Meus amigos, posso ter um vídeo falando sobre os 10 mandamentos? e graças a essa curiosidade, o tema de hoje é os verdadeiros 10 mandamentos. Que role a vinheta! Você já deve ter ouvido falar dos 10 famosos mandamentos que Deus deu para Moisés lá no deserto? Então, será que você conhece a verdade sobre eles? Por que é verdade? Porque a gente diz verdade porque os 10 mandamentos ele foi escrito em todas as Bíblias. A Bíblia é uma só. A única diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica é que a Bíblia católica apenas tem mais alguns livros, nada mais. E mesma coisa da Bíblia Testemunho de Jeová e outras Bíblias. Não tem diferença de escrita nelas. Como hoje eu estou lendo a Bíblia CNBB, né, que é a Bíblia Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu estou na Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, que é a mais conhecida como a evangélica, né? E por que a gente está dizendo isso? Os 10 mandamentos, os 10 mesmos, eles são os mesmos nas duas Bíblias. Então, conforme eu ler aqui, é o que bate na Bíblia dele. E hoje a gente quer explicar um por um, né, para ver se você realmente bate com o que você aprendeu, às vezes na catequese, ou às vezes no culto mesmo. Será que está ensinando certo sobre os 10 mandamentos? Vamos lá, gente? Primeiro, hein? Não terá outros deuses diante de mim. E por que será que Deus falou isso? Não terá outros deuses além de mim. Isso porque o nosso coração é idólatra. Se o nosso coração não adorar somente a Deus, nosso coração vai começar a adorar as coisas terrenas. Jesus mesmo disse para a gente não amar o mundo, pois o amor do Pai não está no mundo. E quando a pessoa começa a adorar coisas terrenas, ela começa a criar uma dependência emocional por aquilo que possui na terra. Por exemplo, bens materiais, dinheiro, começa a adorar as pessoas, começa a criar ídolos. Começa a seguir pessoas assim, ao ponto de dar suas vidas por elas. Mas não por amor, mas sim por malícias mesmo. Então, quando a pessoa não tem um coração somente em Deus, ela começa a se perder. Ela começa a trilhar caminhos que não tem mais volta. E, infelizmente, não alcança a verdadeira felicidade. E quando essa pessoa ela adora a Deus acima de todas as coisas, Deus vai instruí-las de tudo que for necessário para elas terem uma vida mais perto dele. Amém? Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Isso. E complementando diz, nem figura alguma do que existe em cima dos céus, e embaixo da terra, e das águas ou debaixo da terra. Isso mesmo. Não te prostrarás diante dos ídolos, e nem lhes prestará culto. O que significa isso? Isso é a continuação do primeiro mandamento. Esses dois mandamentos, eles são ligados. Adorar a Deus sobre todas as coisas, e não farás imagens, e nem fará cultos a elas. Nessa época do povo de Israel, eles faziam muita imagem. Faziam imagem de ouro, imagem de gesso, imagem de barro, muitas imagens. Se você for ler a Bíblia desde o início, você vai perceber o quanto o povo de Deus fazia imagem. E Deus não se agradava, Deus destruía. Por quê? Deus não se agradava de imagem. Porque as pessoas elas estavam mais se preocupando com a imagem do que ele. Às vezes as pessoas faziam imagem dele mesmo, do próprio Deus, e mesmo assim ele não gostava. Porque ela estava esquecendo do, Deus, do poder do Deus Criador e apenas focado nas imagens, como se Deus estivesse nas imagens e ele não está lá. E por mais que às vezes fosse uma lembrança dele, mesmo assim ele não gostava. Porque o culto, como diz aqui, deve ser somente a ele. E esse segundo mandamento, infelizmente, é um mandamento pouco falado. É um mandamento, na verdade, esquecido. E as pessoas muito não sabem sobre ele. Então, se você tiver dúvida, ele está em Êxodo 20 mesmo, o segundo mandamento, a partir do versículo 4. E o que eu te recomendo é ler mais sobre ele e pensar mais sobre o assunto. Amém? Terceiro, não falará o nome do teu Deus em vão. Por que isso? As pessoas, elas, hoje, ainda mais hoje na nossa cultura, no tempo atual, elas falam o nome de Deus como se fosse a coisa mais normal do mundo, entendeu? Elas falam o nome de Deus para tudo. Ai, meu Deus! Exatamente. Ou elas xingam as pessoas até em nome de Deus. Então isso é errado, gente, porque Deus, ele é um Deus de verdade. Deus, o nome de Deus é sério, gente. Nós devemos ter temor de Deus. Se a gente usa Deus de qualquer coisa, a gente está tirando toda a autoridade que ele tem, a gente está tirando toda a seriedade na existência dele, na credibilidade dele. Então a gente deve guardar o nome do Senhor. Amém? Quarto, lembra-te do dia de sábado para se santificar. Esse é outro mandamento também muito polêmico, né? Pois, por exemplo, tem religiões, né, igrejas como as adventistas, eles guardam o sábado. Apóstolo Paulo, ele nos diz que nós somos salvos pela graça e não pela lei. Porque se nós formos viver pela lei,
a gente não ia conseguir cumprir ela inteira. E mesmo se a gente vivesse, se a gente fosse pela lei, a gente não seria salvo. O que nos salvou foi o Jesus na cruz do Calvário. O que eu quero dizer com isso? O sábado, gente, ele foi um dia santificado. Ele foi hoje, se a pessoa quiser guardar o sábado, amém. Não fará outra diferença. Ela apenas estará guardando mais um mandamento. Só que por que nós não guardamos o sábado hoje atualmente? Quando Jesus se ressuscitou, a Bíblia fala que o véu se rasgou. O contato que tinha com Deus passou a ser todos os dias. Não foi só o sábado, o dia de ir para o templo. Não foi só aquele ano para poder ir levar o sacrifício para o altar. Sim, passou todos os dias. Todos os dias eu posso se conectar com Deus. Todos os dias eu posso ter contato com Ele. Só que Deus ele queria um dia para descanso. Ele queria um dia para poder descansar. Para o homem poder se parar de trabalhar, porque ele parou no 7º dia. Sim. Ótimo. A Igreja Católica, quando ela, na época, ela dominou todos os países, né, a maior parte do mundo, ela definiu o domingo, né, o calendário romano, ele definiu o domingo como dia de descanso, né, para não perder o mandamento, para realmente cumprir essa parte de descanso da Bíblia. Isso pode ter sido errado? Sim, também não. Mas o mais importante é que todos os dias é o dia de descanso. O dia do sábado é o dia de adorarmos ao Senhor, exatamente. Só que todos os dias podemos fazer isso. Né? Por exemplo, eu vou para a igreja toda segunda, toda quinta, todo sábado, todo domingo. Mais que o sábado, além de sábado, eu também 4, 5, 6, 7 dias. Ou tem pessoas assim mesmo que vão para a igreja de segunda a domingo. Então, gente, né, o sábado ele é um assunto muito polêmico. Jesus também disse: eu sou o Senhor do sábado. Né? E que Deus ele não parou de fazer as obras, Deus ele não parou de trabalhar. Ele não parou só no sábado, até hoje ele continua fazendo. Amém? Todos os dias sem cessar. E a gente ainda promete para vocês um vídeo explicando mais sobre esse sábado. Amém? Amém? 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Não sei se vocês já perceberam, mas para mim que ler a Bíblia, eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia inteira, eu percebi que esse é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que Deus ele te dá uma recompensa se você obedecer. Vamos lá: honra teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra e teu Deus te dará. Amém? Deus ele promete não só vida, ele te promete uma boa terra, longos anos na terra. Então, a gente pode perceber que Deus ele vai nos dar, o teu Deus te dará. Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Deus tem 2 promessas para você se você obedecer seu pai e sua mãe. Ele vai te prometer longos dias e uma boa terra para você morar. Ou seja, muitas bênçãos para você. Amém? 6º, não matarás. Esse não precisa nem falar muito. Mas o não matarás, ele envolve tudo, gente. A gente não pode matar os sonhos das pessoas, não pode matar os projetos das pessoas, não pode matar as pessoas também. Né? Eu também levo em conta os animais. A gente não pode ficar matando qualquer animal, gente. Os animais foi uma coisa que Deus criou. A gente deve ter zelo por tudo aquilo que Deus fez para nós. 7. Não adulterarás. O adultério também, acho que todo mundo sabe que adultério. Adultério é relação uma pessoa já casada ter relação com outra pessoa casada. Mas também a gente não deve, se a gente for pegar para ler a Bíblia também cita adultério de deuses. A pessoa que ela adora imagens, a pessoa que ela adora outros deuses, Deus chama ela de adultéria, ela está traindo Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a noiva dele. E se a noiva de Jesus Cristo está tendo relações com imagens e com outros deuses, a gente está adulterando. Então não seja adúltero de coração, não seja adúltero também na área sexual, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Amém? 8º grande mandamento: não furtarás. Esse nem precisa falar muito, só você não roubar algo do seu irmão, manter o que é seu. Porque se você roubar é até pior, gente. Se você roubar aquilo que não é seu, aí você já irrita outra pessoa, aí vira aquela grande confusão, aquela grande bola, aí quando vê, dá prejuízo pra tu. Então Deus já vem até avisando bem antes, né? Não furtarás, porque hoje, como antigamente, pessoas podem até morrer por causa disso. 9º mandamento: não dirá falso testemunho contra o seu próximo. Esse falso testemunho, gente, é legal também falar sobre ele, porque Jesus, quando ele foi julgado, né, levantaram 2 testemunhas e deram 2 falsos testemunhos contra ele. Foi um dos motivos da morte de Jesus, né, um falso testemunho. E realmente aquilo é você ser acusado por alguma coisa que você não fez. Uma coisa que eu vejo muito na atualidade é que as fofocas estão se tornando falsos testemunhos. Porque imagina, eu venho para o Heron contra uma fofoca. O Heron vai contra outra pessoa. Aí quando vê, já modificou todo o assunto. O negócio tá gigante, a bola de neve. E aí quando vê, já era. E mesmo também porque a fofoca é feio, não só feio, mas também um pecado.
Mas a Bíblia fala que se o irmão quer contra ti, vai até ele e reconcilia-te com ele. Mateus 18,15, se você não leu. Mateus 18,15. Então, não farás falsos testemunhos, não faça fofoca. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ou qualquer coisa que ele possui. Mas uma coisa que eu vejo muito interessante. A Bíblia fala que a cobiça ela é a raiz de todo pecado. Porque a cobiça ela quer tudo que é interesse próprio. Pode perceber, os 9 mandamentos antes desse é sempre algo entre si mesmo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Então, tipo assim, é tudo, gente. Não ter altas imagens, não, adorar apenas ao Senhor seu Deus. Porque se a gente for fazer coisas ao contrário a isso, são as coisas que a gente quer fazer. Ou seja, a nossa própria cobiça. Deus, ele começa e encerra falando a mesma coisa. Não cobiçarás, não faça a sua própria vontade. Não queira um benefício próprio. Quer ver mais um exemplo? Em Provérbios fala que quem busca, aquele que se isola, é aquele que busca benefício próprio. Eu costumo muito falar para as pessoas, se eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu não faço mais a vontade dele. Eu nem vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Se eu vivo para mim, eu peco. Eu começo a pecar. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou cobiçando. Pode perceber, o pecado é cobiça. A cobiça é pecado, resume em todos os pecados. É como eu acabei de dizer, a cobiça ela é a raiz de todos os pecados. Ele vai querer preencher o vazio que está no coração dele com alguma coisa. Cobiçando aquilo que dá atenção para ele, aquilo que dá benefício próprio a ele. Amém? E esses foram os verdadeiros 10 mandamentos. Esse foi o vídeo, galera. Tchau!